finalzinho do ano de 2022, a Polícia Civil foi noticiada dessa primeira vítima lá do caso do Padre Ayrton. Imediatamente foi designada especialmente a doutora Andresa, em razão da sua alta qualificação, competência, dedicação, uma profissional excepcional dos quadros da Polícia Civil. E então ela iniciou as investigações com a primeira denúncia, e no curso dessa investigação foram surgindo outras vítimas. A partir do momento desse acréscimo de denúncias, desse acréscimo de demandas, a Polícia Civil achou por bem, junto com a diretoria e todo o staff, constituir uma força-tarefa para fazer a apuração, para que todas as demandas, todas as denúncias, elas fossem devidamente investigadas e apuradas. E até o momento nós chegamos com 5 vítimas já fizeram essas denúncias, e dessas 5 vítimas, a doutora Andresa vai poder confirmar logo mais, 2 inquéritos já foram devidamente concluídos, inclusive com representação por prisão preventiva. Eu já adianto que prisão preventiva é diferente de prisão temporária. Prisão preventiva foi feita a representação e houve parecer favorável do Ministério Público e deferimento dos mandados pelo Poder Judiciário. Então, repito, 2 inquéritos já foram concluídos e remetidos para a Justiça, e 3 inquéritos estão ainda em curso, em investigação. No último dia 14, nós deflagramos a denominada Operação Aminon. Essa operação visou dar cumprimento a justamente os 3 mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor do líder religioso, cujos nomes já foram citados e já é do conhecimento dos senhores e senhoras. Então, obtivemos sucesso no cumprimento do mandado de prisão em desfavor da liderança, né, restando ainda 2 alvos a serem capturados, que já podemos considerar foragidos, né? Então, esses mandados é uma prova, a maior prova que a gente tem da robustez das investigações, não é? E realmente uma resposta que a gente tanto devia à sociedade, né? Ao clamor do que a vítima estava trazendo para a gente, para a sociedade, esse pedido de ajuda. Tivemos 5 inquéritos instaurados, 2 deles foram concluídos e estamos com 3 em investigação. A partir da publicação, né, da publicidade que foi dada pela própria vítima do primeiro caso na imprensa, outras vítimas quebraram o silêncio, né, e procuraram a delegacia. Então, por isso, é bem importante a gente divulgar com vocês um número de telefone que nós deixamos no Departamento de Polícia da Mulher exclusivo para as denúncias relacionadas a esse caso, né, denúncias de crimes contra a dignidade sexual. É o Disque Denúncia do Departamento de Polícia da Mulher, que eu vou fornecer o número de contato para vocês. E esse número está à disposição da população para quem, outras vítimas que queiram realizar a denúncia, né, ou testemunhas ou colaboradores da Justiça que queiram repassar informações de interesse das investigações para a Polícia Civil. Tá? O número é 99488 7082. E o DDD é 81. E é importante que, se as vítimas estiverem em outros estados, elas podem tanto entrar em contato pelo telefone, quanto procurar as unidades policiais dos seus estados, para que entrem em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, para que a gente possa iniciar a investigação, tendo o fato ocorrido aqui no nosso estado. Realmente se trata de um caso sensível, como bem colocou a doutora Morgana. Não podemos detalhar realmente porque encontra-se sob sigilo, decretado judicialmente, mas é importante esse momento aqui de convocação da imprensa para que a sociedade tome, né, conhecimento de que os fatos estão sendo, além de ser devidamente apurados, nós precisamos, né, da colaboração de todos e deixar as portas abertas para que, caso hajam outras vítimas, seja em Pernambuco ou em outros estados, né, elas tenham a confiança de nos relatar as situações que possivelmente possam ter sofrido de crimes dessa natureza. Os 2 inquéritos policiais concluídos foram concluídos com o indiciamento de 4 pessoas.
e foi dado cumprimento a um dos mandados de prisão, estando ainda em aberto 2 mandados, né, de autores, né, de indiciados de 2 inquéritos. Do inquérito principal que iniciou e do segundo inquérito que foi concluído. E aí os nomes dessas pessoas que já estão sendo consideradas foragidas, a gente vai poder repassar para vocês, porque qualquer informação em relação ao paradeiro desses investigados é de interesse da Polícia Civil para o devido cumprimento dos mandados de prisão. O nome dos 2 que estão com mandado de prisão em aberto e que a polícia está à procura são Jailson Leonardo da Silva e Landelino Rodrigues da Costa Filho. Cada caso é um caso, né? Tem casos que a gente vai ter provas técnicas e tem casos que a gente não vai ter a mesma quantidade de prova técnica. E as provas técnicas, nem todas, porque a gente é muito acostumado com aquela prova técnica tradicional nos casos de crime sexual, como uma perícia sexológica, por exemplo, o que não é possível nessas situações. Por quê? Por conta do lapso temporal entre a data do fato e a denúncia. Até porque é comum em crimes contra a dignidade sexual, onde o autor é uma pessoa, digamos assim, reconhecida, as vítimas temerem de denunciar, né? As vítimas calarem e terem medo, receio de serem desacreditadas, né? Então, esse lapso temporal aí faz com que alguns tipos de prova tradicionalmente utilizadas, né, para esse tipo de crime não possam ser aplicadas naquele momento, mas a gente pode se valer de outras provas, de outros meios de prova. Existe a ordem judicial que é para ser cumprida, né? Então, a Polícia Civil precisa dar cumprimento a esses mandados, por isso, inclusive, divulgou os nomes para que, se houver informações em relação a eles, que seja repassado para que a gente dê cumprimento à ordem judicial. Quando recebemos qualquer notícia crimes dessa natureza, buscamos como delegados de polícia todos os elementos para que corroborem, né, para a elucidação de todos os fatos e as circunstâncias em torno, né? Então, assim, além disso, e aí eu queria destacar que todas essas mulheres que nos procuraram, elas relataram de uma forma detalhada, segura. São mulheres que não se conhecem, né? E um homem também, não tem nenhum relacionamento entre eles. Detalham de forma emocionada, demonstra dor em relembrar todos esses fatos, né, que aconteceram e que não há nenhum indicativo de que possam estar inventando, fantasiando algo contra um homem que por elas, né, era tido como um homem santo. Então, e todos os elementos que coletamos até o momento, que realmente não podemos dar detalhamento, corroboram para essa linha, seja através de depoimentos, seja através de outras provas técnicas, né? E se a prisão preventiva foi solicitada, representada, né, por todas as delegadas dessa força-tarefa que compõe essa investigação, considerando a necessidade, né, da garantia da ordem pública, considerando a reiteração dessas condutas delituosas e ainda a necessidade para melhor instrução do inquérito policial e do processo criminal. O inquérito foi concluído e ele foi indiciado, exatamente, com indiciamento de acusados, porque a Polícia Civil, com base nos indícios e nas provas presentes nos inquéritos, entendeu que era necessário o indiciamento, se convenceu de que ocorreu o fato. E esse inquérito ele é submetido à apreciação do Ministério Público e do Judiciário. E em relação ao pedido de prisão, ambos, né, de acordo com as provas apresentadas, né, com o inquérito apresentado, deram parecer, o Ministério Público deu parecer favorável e o Judiciário deferiu, né, os pedidos de prisão. Ele continua preso à disposição da Justiça, que agora, com o inquérito concluído, o Ministério Público tem o prazo para apresentar a denúncia
e iniciar o processo criminal. As nossas investigações foram em relação a crimes contra a dignidade sexual. Agora, surgindo denúncias nessa seara financeira, né, administrativa e financeira, vai ser apurado em momento oportuno pela Polícia Civil também, à medida que essas denúncias chegarem ao nosso conhecimento.